Dando continuação à história do velho Nazim, agora eu vou fazer um relato sobre a luz que desceu do teto. Como vocês têm mais ou menos entendido, assim, em linhas gerais, eu nasci lá no interior do Ceará, no chamado sítio Buriti, do município de Barbalha, em freguesia do Crato. Naquela época lá tudo era muito difícil. A gente vivia uma comunidade ali, todo mundo se conhecia, todo mundo sabia as dificuldades um do outro, quando podia um ajudava o outro, havia bastante solidariedade na região. Eu fui crescendo, eu nasci, como relatei antes, no dia 11 de fevereiro de 1929, às 5 horas da manhã. E fui crescendo ali junto com meus irmãos, eu como mais novo, era assim, tinha mais atenção, e convivendo ali com a família naquele sistema. Como era tratado uma criança para chegar até aquela fase de 1 ano, 2 anos? Era tratada principalmente com o leite materno e também com a papa que a mãe da criança fazia, com goma de araruta e leite de cabra ou leite de vaca. E assim a criança ia crescendo forte, tomando aqueles alimentos que era comum ali na residência de cada pessoa. E eu fui vivendo ali de uma vida muito limitada, não se tinha assim as coisas em abundância, era tudo limitado. Por exemplo, a rapadura para fazer o café, que o café era feito com rapadura. Se botava água para ferver, se jogava o pó dentro da água e jogava um pedaço de rapadura. Já sabia mais ou menos o tamanho do pedaço de rapadura para ficar doce aquela chaleira de café. Depois se coava no coador de pano e se bebia aquele café. E aquela rapadura era ali já controlada, não se podia chegar assim, partir a rapadura e comer um pedaço a qualquer hora. Então tinha horas que me dava vontade de comer uma rapadura, comer uma coisa doce, que eu até hoje ainda gosto muito de doce. E eu pedi à minha mãe, me dê um pedaço de rapadura, eu estou assim já mais ou menos às 9 horas da manhã. Não, meu filho, não pode não, aquela rapadura é para o café. E eu ficava assim chateado e comentava, é melhor então morrer. Aí minha mãe falava, minha mãe era uma pessoa muito tranquila, falava muito pouco, falava baixo, nunca vi minha mãe gritar, minha mãe se exaltar, ficar nervosa. Então ela dizia com aquela tranquilidade, triste dos presos se não fossem os jurados. Dando isso em trocado, é que no mundo jurídico, principalmente no tribunal do júri, existe o jurado. Até hoje tem sido muito combatido, mas ainda persiste. Então, o preso que comete aquele crime de homicídio, ele vai passar pelo aquele conselho de jurado, e o jurado vai dar a decisão, e o juiz prolatará aquela decisão dada pelo jurado. Então, a minha mãe estava me tendo ali no lugar anunciando uma insatisfação, e ela estava ouvindo e ficava tranquila, dando a decisão dela que não podia me atender. E a vida era assim. Então, não sei se vocês têm conhecimento, a minha casa era uma casa muito simples, era casa de taipa, o piso era de tijolo, não era chão batido, era tijolo. E o telhado não tinha forro, nem tinha laje. O telhado era descoberto, você deitado na rede, estava vendo o telhado. Como vocês também, acho que têm conhecimento, o meu pai, ainda quando jovem, quando casou com minha mãe,
Um ano depois, ou 2 anos, ele foi acometido de tracoma. E não se cuidou, não deu devida atenção àquela doença, e foi se agravando. Ele teve que viajar até para Belém do Pará para ver se poderia consertar aquele problema, mas não conseguiu, voltou de Belém do Pará cego. Ele, quando ficou cego, antes de ficar cego, ele só viu o meu primeiro irmão, que foi o João. O restante ele não viu nenhum dos 15 filhos, dos 14, ele só viu um. Mas ele tinha a hegemonia, ele tinha a palavra dele, ele foi pai por todo o tempo, e desde o João, que era o mais velho, até eu, o mais novo, nós obedecíamos o nosso pai ali rigorosamente. Não havia aquele negócio de, porque o mais novo é o caçula. Não. Da maneira que ele criou o João, ele me criou, ele tratou da mesma forma. Então, era o hábito, o marido não dormia no quarto com a esposa, principalmente assim quando já tinha filho. Meu pai dormia numa rede lá na sala, e minha mãe dormia no quarto, numa cama, e era de couro de boi, um couro pregado em volta da armação da cama, e ela dormia ali com a criança. A criança, quando ia crescendo, botava numa redinha pequena, que lá no Ceará, no Nordeste, era comum ter uma rede pequena para a criança. E eu dormia naquela rede do lado da minha mãe. Uma noite, em vez daquelas argumentações, aquelas reclamações, de repente apareceu uma luz no telhado, lá em cima. Que o quarto que a mãe ficava, ela ficava abaixo da cumeira. A cumeira é a parte mais alta do telhado. E aquela luz veio descendo, era uma bola assim, redonda, do tamanho de uma laranja grande. E aquela veio descendo vagarosamente, assim, mais ou menos nessa posição. Até chegar, e eu olhando quando a luz apareceu no telhado, clareou todo o quarto. E eu vi minha mãe deitada, virada para a parede. E eu fiquei observando, a luz chegou do meu lado, eu não vi ninguém, eu só vi a luz. Mas eu senti que uma mão pegou na beirada da rede e puxou e perguntou assim para mim, nesse tom de voz: "Você quer morrer?" Aí eu fiquei com medo, me virei para o outro lado, para o lado que estava minha mãe. Eu senti que a luz passou por baixo da rede e do outro lado pegou a beirada da rede e puxou novamente e perguntou de novo: "Você quer morrer?" Aí eu, com medo terrível, eu disse: "Não!" Aí a luz começou a subir. Fui subindo assim, nesse movimento, devagarinho, 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 até quando passou o telhado, aí o quarto ficou escuro. Eu, de dentro da rede, dei um pulo em cima da minha mãe. Minha mãe acordou, espantada: "Menino, o que é isso? Você está maluco, menino?" Aí eu quis contar: "Não, você está sonhando, volta para a sua rede, para com isso." Aí eu, obedecendo, porque senão eu ia para o chinelo, né? Aí eu voltei para a minha rede, fiquei, consegui dormir, me contive e consegui amanhecer o dia. Essa é a segunda história. Agora, depois eu vou dar continuação. Deixa eu ver aqui no meu roteiro qual é a nova história que eu vou contar. Eu vou contar o meu primeiro trabalho. Que aí eu já estava mais... Não é o meu primeiro trabalho, eu vou contar há cerca de 32, dos retirantes.